Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Kenji, falo da província de Mie-Kei, no Japão. Hoje é dia 22 de fevereiro e eu gostaria de subir mais esse vídeo para falar um pouco sobre relacionamentos, né? A proposta do canal é falar sobre relacionamentos disfuncionais, mas muitas vezes eu subo alguns vídeos para trazer algumas premissas a respeito de relacionamentos no geral, né? A fim de que as pessoas possam compreender a situação atual, o estado em que se encontram os relacionamentos, né? Recentemente eu acabei de visualizar, na realidade, que o Brasil conseguiu bater finalmente, né? A gente estava aguardando por isso, a marca dos 41% de divórcios dos casamentos dentro dos 10 últimos anos, né? Então, assim, significa que 41% de todos os casamentos que foram realizados nos últimos 10 anos chegaram ao seu término, né? Chegaram ao divórcio. Então o Brasil já bateu agora, no ano de 2019, essa pesquisa foi feita, eu acho. É uma marca histórica, né? Um marco aí não visto. Como todos os meus vídeos, eu costumo sempre comentar sobre isso que eu vou falar aqui. E se você é uma pessoa que já viu algum vídeo meu antes, se você já é uma pessoa que já assistiu vídeos meus anteriores, você pode pular aqui para os seus 4 minutos já. Agora, se você caiu de paraquedas, esse é o primeiro vídeo meu que você está assistindo para falar sobre esse tema, ou especificamente sobre relacionamentos disfuncionais no geral, eu gostaria que você escutasse isso que eu tenho a dizer, né? Toda vez que eu faço um vídeo, eu parto sempre de uma premissa generalista, né? Eu tento, no máximo, no melhor do possível, não entrar em relativismos, né? Não usar de exceções. Então, por exemplo, aqui, quando eu falo, vou dar um exemplo bobo para ficar fácil de entender. Mulheres, no geral, gostam de homens que têm mais de 1,75 m de altura, certo? Eu lanço essa frase. Significa que eu não tenho consciência de que eu não sei que algumas mulheres preferem homens mais baixos, né? De repente uma moça que tem 1,55 m de altura, ela não vai querer um cara de 1,75 m, talvez, né? Pode existir ainda a exceção da exceção, né? Que seria uma moça de 1,88 m, 1,85 m, né? Se relacionando com um rapaz de 1,55 m, né? Pode ser que ela goste de baixinhos. Pode existir essa exceção? Pode existir. Mas assim, quando eu falo dos temas fortes, né? Temas essenciais dos meus vídeos, eu não parto de uma premissa onde existam essas exceções, embora eu saiba que elas existam, tá? Por que eu falo sobre isso? Porque normalmente quando as pessoas vêm tentar debater as minhas teses, tentar desconstruir as coisas que eu falo, elas tentam forçar goela abaixo uma exceção para transformar essa exceção em regra, impondo uma verdade, uma realidade que não existe, tá? Então quando eu falo assim, mulheres no geral gostam de homens acima de 1,75 m de altura, aí vai aparecer uma pessoa dizendo que nem todas as mulheres são assim, que tem uma prima dela que casou com um cara que tinha 1,45 m de altura, que ela mesma é uma mulher que só teve namorados baixinhos, etc, etc, etc. Tentando empurrar goela abaixo uma verdade, né, dela, como se fosse uma coisa mais genérica, quando na realidade, pela experiência empírica, eu acredito que até os ouvintes desse canal e desse vídeo, a gente sabe que na prática, a maioria, né, o grosso, a camada principal de mulheres gostam de se relacionar com homens que estejam, no mínimo, acima da altura delas, né? E cientificamente, por meio de pesquisas, foi comprovado que a média é acima de 1,75 m de altura, tá? Eu gostaria de apresentar aqui alguns convidados especiais do vídeo, né? Essa convidada especial aqui. Esse convidado especial aqui. Outra coisa que eu queria falar também no vídeo se você tem dificuldade de assistir o vídeo até o final, você pode clicar nessa ferramenta do YouTube que tem aqui em cima, são 3 pontinhos, né? E ali vai ter a opção de acelerar a velocidade do vídeo. 1.5, 1.75 vezes, 2 vezes. Isso faz com que a voz do interlocutor se torne mais rápida
e o vídeo acaba encurtando aí pela metade. Eu vou tentar não passar dos meus 30 minutos, né? Sem mais delongas, eu gostaria de já entrar no tema desse vídeo, que seria: quais são os tipos de homens que se casam, né? Posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre, se der tempo eu ponho nesse, mas se não der eu passo no outro vídeo. Quais são os tipos de mulheres que estão à procura de relacionamentos estáveis, relacionamentos de longo prazo, relacionamentos concretos, né? Sem ser o relacionamento casual. Aqui nesse vídeo eu vou me concentrar em falar sobre quais são os tipos de homens que estão em busca atualmente de relacionamentos mais concretos, mais sérios, né? Se você já viu vídeos anteriores, você já vai estar ciente disso que eu vou dizer aqui, né? O ser humano ele é dividido em três formas de ver a vida, vamos dizer assim. Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social. Então o ser humano ele é biopsicossocial, tá? Todas as decisões que a gente vai tomar dentro de relacionamentos com outros seres humanos, elas partem dessas premissas. Uma premissa biológica, premissa psicológica e premissa social, tá? Nem sempre essas três premissas elas convergem, mas muitas vezes sim. Então, por exemplo, se você já viu vídeos anteriores, você já vai estar ciente do motivo pelo qual eu vou dizer isso aqui. Se você não viu, veja. Mas assim, a prerrogativa biológica do homem, o animal, o instinto mais primário do homem é o instinto de procriação. O homem, ele é um espalhador de semente, tá? O homem, ele produz espermatozoide o tempo inteiro. Então assim, se tiverem 10 fêmeas da espécie humana, 10, vamos dizer dessa forma assim, fêmeas da espécie humana, 10 sapiens, né? 10 macacos, vamos dizer assim, fêmeas. O homem ele consegue inseminar, fertilizar 10 solos, 10 fêmeas, entende? Ao longo de um dia. E no próximo dia, se tiver mais 10, ele vai fertilizar. Então assim, um homem poderia fertilizar aí, não sei, 10, 20, 30 pessoas, certo? A mulher, ao contrário do homem, ela produz apenas 12 óvulos no mês. E esses 12 óvulos, eles têm um dia certo para acontecer ali naquele mês. Então não é 100% provável que dentro de todas as relações que a moça, que essa primata humana, ela venha a ter, não é muito provável que esse óvulo seja feito. Ou seja, é uma coisa muito específica, muito rara, muito complexa. Então a mulher, ela não é como o homem que espalha a semente. A mulher é o contrário, é o oposto polar, ela complementa. A mulher, né, a sapiens, vamos dizer assim, o macaco fêmea, né, da espécie humana, ela seleciona o melhor. Então assim, ela pega das sementes possíveis, dos espalhadores de sementes prováveis, ela pega aquele que tem o melhor DNA. Qual que é o macho da espécie humana que tem o melhor DNA? No geral, aquele que produza mais testosterona, ou seja, que tenha mais características masculinas, né? Um comportamento mais lógico, racional, massa muscular, densidade óssea, né? Que mais? Uma postura perante a vida mais agressiva, mais cheia de atitude, mais impetuosa, né? Algumas características físicas vão mudar além das comportamentais. Por exemplo, o homem tende a desenvolver sobrancelhas mais arqueadas, que é o que os americanos chamam de hunter eyes, né? Ombros largos, força física, capacidade de prover, de trazer recursos, né? Que a gente chama aqui de pôr o pau na mesa, né? O homem masculino, no polo masculino. Então a fêmea vai selecionar daquela cartilha de homens que estão à disposição dela o melhor semeador, vamos dizer dessa forma. Então assim, partindo de uma premissa biológica, o homem ele é poligâmico, ou seja, ele vai procurar o maior número possível de fêmeas para fertilizar. E partindo de uma premissa biológica, a mulher é hipergâmica, né? Enquanto que o homem é hipogâmico, ou seja, o homem não escolhe se é loira, se é morena, se é bonita, se é jovem, se é velha. Ele pega tudo e joga semente em tudo que aparecer, né? Então o homem é muito hipogâmico, a mulher é o contrário. Como ela seleciona o melhor, ela tem que ser hipergâmica, ou seja, ela é aquela que seleciona o melhor macho, biologicamente falando, tá? Esquece a parte social por enquanto, esquece a parte religiosa, moral, psicológica, tá? Os gostos, eu gosto de loiro, eu gosto de moreno, não, esquece por enquanto, tá? A gente vai falar da premissa biológica primeiro. A mulher é o ser que seleciona, né? Ou seja,
Ela vai escolher o mais alto, o mais forte, o mais inteligente, o mais rápido, o que gera mais recursos financeiros, o que traz mais provisão, o que traz mais segurança. E esse mecanismo biológico muitas vezes ele não desliga depois que a mulher encontra esse homem, né? Então ela vai achar lá o engenheiro da NASA. Ela continua lá no Instagram à procura de um macho melhor, né? Então assim, ele logo será trocado, esse rapaz, né? Ah, eu casei com o homem da minha vida. A moça afirma, ah, eu casei com o homem dos meus sonhos, tá? Mas esse radar dela de tentar encontrar o macho mais forte não desliga. Então ela vai estar sempre à procura de alguém melhor do que aquele rapaz com quem ela está se relacionando no momento, né? E isso é a indignação de muitos homens. Dessa forma, isso não tem o que fazer. É a perspectiva biológica, é assim que funciona. Agora, dentro desse cenário, partindo dessa premissa, estou aqui nos 10 minutos de vídeo. Quais são os homens que querem relacionamento? Se eu disse pela perspectiva biológica, o homem ele é poligâmico, significa que ele não tem uma tendência pela biologia, pela genética, a se comprometer com apenas uma moça, com apenas uma fêmea da espécie humana. Ele vai buscar relacionamentos casuais uns atrás dos outros, pela premissa biológica. Ela esquece por enquanto a parte social, não vou dizer se está certo ou se está errado, pela perspectiva judaico-cristã, por enquanto eu não vou entrar nesse cenário, tá? Vamos falar apenas da biologia por enquanto, separar pelo menos esse pedaço. O homem ele é promíscuo, ele vai buscar a reprodução, né? A biologia vai empurrar ele para a sobrevivência da espécie humana. Como? Tentando fertilizar o máximo possível de fêmeas. Se essa é a premissa, né? Então quais são os homens que se casam? Por que os homens se casam na sociedade de hoje, então, né? Agora eu vou migrar um pouco da parte biológica para a premissa psicológica e social, tá? Eu costumo categorizar os homens em 3 tipos apenas. São apenas 3 homens que eu divido a sociedade em 3 tipos de homens. Que são, independente das gerações, se são nascidos em 1950, baby boomers, se são nascidos a partir de 1970, que são a geração X, né? Ou se são nascidos a partir da década de 80, que são a geração Y, que é a minha geração, né? Independente. Existe uma predominância, mas no geral essa é muito homogêneo, né? São 3 tipos de homens, tá? Que eu chamo de sub-5, ou seja, homens cuja pontuação perante a pontuação de atratividade sexual para a mulher, que é a mulher que compra o homem, né? A mulher que teoricamente teria que desejar este homem. O sub-5 é o homem que ele tem muito pouco atratividade para a mulher, tá? Ele é o que eu classificaria um homem de 0 a 5, é um homem que está abaixo de 5, até 5 pontos, uma nota de 0 a 10. Então assim, é um homem que ele não tem uma beleza física muito atrativa, ele talvez não tenha muito destaque social, talvez ele tenha dificuldade para se comunicar, ou ele não tenha muita influência social, talvez ele não seja muito intelectual, ele não tenha uma inteligência acima da média. É o que as mulheres, quando você pergunta para a mulher, esse aí é o que elas chamam de feios, né? Ah, o feio é aquele cara que ela nem enxerga ele, o feio, né? O sub-5 é aquele cara que normalmente a gente percebe eles lá no Instagram, no Facebook, curtindo a foto das moças, tentando chamar a atenção das moças, curtindo as fotos delas, né? Então assim, ela posta uma foto de bunda no Instagram, no Facebook. Quem que é esse sub-5? O sub-5 que é invisível para a mulher, ela não enxerga ele, ela nunca vai enxergar ele, ela não vê esse homem como possível pretendente para ela, né? Esses caras são aqueles caras que ficam curtindo as fotos das meninas, mandando foguinho, foguetinho, berinjela, joinha nas fotos das moças das redes sociais, tá? Esse é o sub-5. O cara que fica fazendo fio-fio na rua, dando em cima das meninas. Por que eles têm essa conduta? Primeiro, porque eles não têm muita experiência com mulher. Então na mente deles, na mente subdesenvolvida deles, eles acreditam que eles vão chamar a atenção da moça, sendo romantiquinho, sendo o carinhosinho, levando ela para sair, né, pagando a conta. Eles acreditam que eles vão, com base nesse comportamento, curtindo as fotos dela, chamar a atenção para que ela olhe para eles e através disso se desenvolva talvez a possibilidade de um relacionamento com ele, né? Essa é a inocência do sub-5. Então, no geral, esse homem de 0 a 5, ele tá tão desesperado por mulher
Ele tá tão desesperado porque nunca nenhuma mulher olhou pra ele, nunca... Assim que eu falo nunca, tá, gente? Generalizando, lembrando do que eu falei no início do vídeo, tá? Existem as exceções, mas assim, vamos generalizar pra tornar o vídeo mais fácil de ser compreendido. Esse homem, ele tá tão carente da atenção feminina que ele aceita qualquer coisa. Então, assim, ele aceita desistir da biologia dele, que é de copular com o máximo de vezes, até porque ele não consegue, para se casar. Então, assim, melhor um na mão do que dois voando, se não Deus lá sabe quando. Então, assim, para ter acesso à mulher, ele está disposto a entregar rapidamente o relacionamento para a mulher. Na prática, pela biologia, é o que a mulher deseja. Ela deseja ser cuidada, ela não quer ser usada e depois descartada. Então, biologicamente falando, a mulher pretende sempre, assim, via de regra, salvo exceções, né? Não vou falar das exceções do vídeo, lembra? Ela deseja um relacionamento estável com um homem que se comprometa, que não esteja apenas disposto ao sexo casual, a cópula e depois desaparece, entende? Então, assim, esse rapaz, o sub-5, pontuação de 0 a 5, ele está disposto a rapidamente entregar relacionamento para a mulher, porque ele vai entender que dessa forma ela vai estar com ele apenas, e ali ele consegue pelo menos aquela mulher ali para cópula, tá? Já que ele não tem acesso a muitas mulheres, porque ele simplesmente não, as mulheres não enxergam ele, elas veem ele como uma barata. Ele é simplesmente aquele gado que fica curtindo as fotos das moças nas redes sociais. A segunda classificação de homens que eu costumo dividir são os medianos, né? Quem que é o mediano? É aquele cara da pontuação entre 6 até 7,5, 8, dependendo da bolha social em que a mulher se encontra, né? Ah, eu sou a mulher que está ali no meio dos fisiculturistas, da academia, né? Aí varia um pouco essa pontuação. Eu sou a mulher que eu tô dentro da igreja, eu quero encontrar um homem prometido do Senhor, o meu Isaac dentro da igreja, né? Essa pontuação de 6 a 8, 7,5 varia. Então, se dependendo da bolha em que a mulher se encontra, varia um pouco. Mas assim, no geral, quem que é o mediano? O mediano é aquele cara que ele não é exatamente feio, tá? Ele é um cara razoavelmente adequado para o relacionamento com a mulher. Ele talvez não seja um grande líder, um grande empresário, ele talvez não seja um grande funcionário destacado, diretor, CEO de uma empresa, tá? Mas ele tem um emprego fixo, ele trabalha regularmente. Ele talvez não seja o cara mais inteligente da turma, mas ele tá ali dentro da média. Esse é o mediano, tá? Eles variam aí da pontuação de 6 até 7,5, 8, pela classificação feminina para relacionamentos, tá? As mulheres, no geral, também tendem a não selecionar estes homens, por incrível que pareça, tá? No geral, esse cara ele tem que ter algum tipo de destaque que o leva a chamar a atenção da mulher naquela bolha específica em que ela se encontra, né? Então, por exemplo, ele é um mediano, porém, ele é um rato de academia e ele tá com um shape muito bonito. Então ele vai se destacar perante aquelas moças do círculo social, do fisiculturismo, da fitness e saúde e tudo mais. Ah, ele é um músico, ele é um mediano, ele é bonitinho, razoável mais ou menos, ele tem uma inteligência normal, mas ele é um puta músico, um puta guitarrista, baterista de banda, ele toca muito, ele sabe cantar muito bem, então tipo assim, dentro daquela bolha específica das mulheres que gostam de música e tudo mais, ele vai chamar a atenção daquela moça especificamente, tá? Então assim, o mediano, diferente do sub-5, ele ainda tem algumas chances de relacionamentos, tá? Então dentro dessa casta dos medianos, vai dividir ali 15% aproximadamente que eles estão em busca de relacionamentos de longo prazo, né? Ele está disposto a entregar um casamento, um namoro, uma coisa mais concreta para a moça, né? E 15% deles, assim, que eu chamo de 15% para cima, ou seja, que estão perto dos homens mais destacados do topo. Esses medianos para cima, eles ficam aí na rotação, né? Às vezes ele fica com uma menina, às vezes ele namora, mas trai a menina, pega outras. Às vezes ele é um cara mais honradinho, né? Mais honradinhozinho. Então ele não se relaciona, porque ele sabe que vai ter outras opções mais pra frente. Que talvez não seja assim uma sequência da outra, tudo bem, mas assim, de mês em mês, de semana em semana surge alguém ali que tá interessada nele. Então assim, o mediano já é aquele cara que ele não é tão selecionado pelas mulheres ainda, tá? As mulheres ainda preferem os caras mais destacados, depois eu vou falar sobre eles. Mas ele chama de alguma maneira a atenção de algumas moças, principalmente as sub-5, as moças mais nota 5 para baixo.
Então esse rapaz, ele 15% deles, os 15% que estão ali na linha dos mais feios, que não tem nenhum destaque social, eles são medianos e não procuram se desenvolver em nenhuma área especificamente. Então eles entregam relacionamento para as moças, tá? De alguma maneira. Já os medianos para cima, que de alguma maneira estão buscando algum tipo de realização, algum destaque, eles já chamam a atenção de um grupo maior de mulheres, eles estão menos dispostos a entregar relacionamentos. Porventura, se ele venha namorar, há grandes chances de que ele venha trair, tá? De que ele venha se relacionar com outras mulheres extraconjugalmente. Então assim, moral bíblica cristã judaica, caráter. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Mas ele, psicologia da mãe dele, criou ele para ser mais honradinho, tá? Eu não vou entrar nesse aspecto nesse vídeo, tá, gente? Eu vou falar apenas da premissa biológica por enquanto, tá? E um pouquinho da psicológica aqui, né? A lei de oferta e demanda, ela não manda só no mercado financeiro, tá? Ela altera o comportamento de homens e mulheres dentro dos mercados de relacionamento. O terceiro grupo de homens que eu costumo mencionar sempre é o destacado. Quem que é o destacado? É o que eu chamo de alfa. O alfa é o seguinte, dependendo da bolha, esse alfa ele pode estar ali dentro do mediano, dependendo da bolha, ele pode ser coisa de 5% de toda a população e amostra dos homens, ele pode ser 10%, ele pode ser até 20% no geral que a gente tem observado. Por exemplo, foi feita uma pesquisa no Tinder, né? Vamos pegar essa amostra científica só da área do Tinder, ali, só daquele pedaço do Tinder, e retirar aquilo. As mulheres dão likes, dão match, com apenas 5% dos homens que estão no Tinder, né? Então, os outros 95% dos homens do Tinder, no geral, falando via de regra, salvo exceções, eles são meio que invisíveis para as mulheres, tá? Então, assim, dependendo da bolha, dentro das academias, dentro do mundo do fisiculturista, fitness, né? Pode variar de 5, 10, 15%, dependendo da região geográfica. A gata subindo ali. Quem que são esses destacados? O destacado é aquele cara que ele pode ter nascido geneticamente privilegiado, né? Ele é bonito pelo ponto de vista da moça, né? E ela o acha um homem bonito, ela vê ele como um homem bonito, não apenas porque, culturalmente falando, um homem que tem essa característica é bonito, tá? Mas sai da linha do cultural, tá? Biologicamente falando, o homem que ele tem traços mais masculinos, ele é mais atrativo para a mulher, pela perspectiva biológica. Tá? Por exemplo, ombros mais largos, ossos mais largos, né? Altura, voz mais grave, tá? A composição física modificada pelo padrão biológico do rapaz, padrão hormonal, né? Mais testosterona, mais virilidade, né? Vai alterar a forma física dele e vai fazer com que a mulher, pelo ponto de vista biológico, né? A fêmea da espécie humana, vamos dizer assim, ela o enxergue como um homem adequado geneticamente falando para a propagação da espécie humana. Ou seja, o bonito são esses caras que, esse estereótipo biológico, assim, a aparência desses caras que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? O Thor lá, né? O Chris Hemsworth, né? Do filme do Thor dos Vingadores, né? Por exemplo, o Tom Cruise, apesar do Tom Cruise ser baixinho, mas assim, ele tem ali os traços masculinos, né? De um rosto tipicamente preterido pelas mulheres, vamos dizer dessa forma dele. É um cara que assim, ele é bem avaliado pela mulher, né? Quem mais? É o Superman do filme lá do Superman, lá do... como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome do Superman lá. O Superman do filme entre outros, né, grandes astros de Hollywood, eles têm o estereótipo, vamos dizer assim, do padrão genético selecionado pela maioria das mulheres, salvo algumas exceções, né? Vai ter mulher que, eu não gosto do Superman, ele é feio. Tudo bem, mas assim, na média global do planeta, né? A gente não entra nas exceções aqui, tá? É um cara destacado geneticamente. Ou é um cara destacado socialmente, um grande líder, um grande influencer, um cara que tem grande habilidade com comunicação, né? Ele é carismático, ele faz com que as pessoas o sigam, tá? Ou um cara que é um empresário, ou um cara que é tipo o engenheiro da NASA, né? Tipo, o cara deve ganhar milhões em dólares, né? Esses caras, assim, destacados socialmente, destacados financeiramente ou destacados geneticamente. Eles compõem de 5, 10, 15, 20% de toda a população de homens, tá? Quem estiver navegando ali numa linha para baixo vai cair dentro dos medianos, né?
No geral, o que acontece com essa amostra de mercado que eu falei é que 90% das mulheres estão de olho em relacionamento sério, ou seja, aliança no dedo, né? Com esses caras, 5, 10, 15, 20% de alto destaque social. Ou seja, a conta normalmente não fecha, tá? Porque o que acontece? Porque esses destacados sociais, né? Esses homens de alto poder social perante as mulheres, eles têm abundância e oferta de mulher no mercado. E pela premissa biológica, o homem é um espalhador de sementes, ou seja, ele não está interessado em apenas ficar com uma mulher, ele quer propagar-se geneticamente falando para o máximo de solos fertilizáveis possíveis. Então assim, as mulheres estão de olho em tentar amarrar o alfa, né? Domesticar o alfa, domesticar o lobo, vamos dizer assim. Achar um tubarão e tirar os dentes do tubarão, transformar o tubarão num tubarão banguela, né? Pegar o predador e fazer carinho nele. Ou seja, elas estão de olho, todas as mulheres, 90% das mulheres, estão de olho nesses caras de alto destaque social, tá? Esse cara, dificilmente ele vai pagar a conta do jantar, dificilmente ele vai ser romântico, tá? Porque tem muita mulher atrás dele, então ele não precisa ficar gastando muita energia sendo romântico, abrindo porta de carro. Ele não precisa ser esse cara que fica convidando para lugares de jantar caro, ficar conversando com a mulher o dia todo, tá? Ele normalmente chama uma mulher que ele escolhe ali, ele tem opções de escolha, ele vai simplesmente abrir um Tinder, tem 100 matches lá. Ele vai chamar a mulher ali perto das 23h30 para fazer companhia para ele à noite, tá? Ele não vai ficar sendo muito romântico, levando flores, teoricamente ele não precisa muito disso, tá? As mulheres normalmente reclamam, porque os homens não são mais tão carinhosos, porque os homens não estão mais chamando a gente para sair, porque o homem quando me chama é só lá para fazer as coisas e depois some. Quando elas falam isso, nas redes sociais, você vê muito essa reclamação. Ela não está falando do mediano, do sub-5. Elas não enxergam eles. Elas estão falando do destacado social. Esse é o cara que está dando o famoso ghosting, né? Ele vai, pega a menina e já está mirando em outra. Então, tipo assim, ele não explica. Ele vai, pega a menina e se distancia. Eu tô ocupado, eu vou fazer outras coisas nesse fim de semana. Ele some, ele foi pegar outras mulheres, tá? E aí elas começam a reclamar que os homens não querem nada sério, que os homens não querem nada sério. Não é os homens no geral. Como eu falei do Sub-5, o Sub-5 tá louco pra arrumar um namorinho. Ele tá todo emocionado, querendo uma namorada. Quando elas reclamam que os homens não querem nada sério, que o homem é moleque, que o homem não quer nada sério, ela tá falando desse destacado que, vamos dizer assim, ela teve uma cópula com ele, ela esperou pôr uma aliança no dedo do cara e o cara simplesmente sumiu e foi copular com outras mulheres. Então assim, no geral, partindo de uma premissa geral, né? 90% das mulheres estão atrás do destacado social e de alguns medianos. E no geral, esses medianos do topo e os destacados, eles têm farta abundância do sexo oposto e não estão tão dispostos assim a entregar relacionamentos de longo prazo. Eles querem continuar na curtição, pegando várias e seguindo a premissa prerrogativa genética deles, que é a de propagação genética da espécie humana, né? Eles têm um instinto por isso, não sabem explicar, é inconsciente. O homem não quer se prender a gastar energias dentro de um relacionamento, ficar lavando prato, lá a vida de casalzinho, na familhinha dele. Não está interessado nisso, ele está interessado em sair com o máximo de mulheres possíveis, sem ter que se comprometer, gastar energia com familhinha, com casamentinho e com jantarzinho romântico. O Sub-5 não tem muita opção de mulher, tá? Então esses são aqueles que são os que estão assim desesperados para arrumar uma namorada. Porém, quando ele curte lá a foto da menina no Instagram, no Facebook, ela simplesmente não enxerga ele. Ela vê ele apenas com mais um número de um zumbi seguidor, uma barata voadora que passou na frente dela ali, que ela simplesmente desconhece e não tem interesse nenhum em conhecer. Então assim, esses são os 3 perfis de homens, tá? Dos quais apenas, vamos dizer assim, dessa amostra de 100% dos homens, vamos dizer que biologicamente falando, tá? Não vou entrar na premissa se isso é certo, errado, socialmente falando, psicologia, mas tem homem que foi criado pela mãe para ser um marido, não sei o quê. Não vou entrar na premissa ainda psicológica e social, de certa forma. Eu tô falando aqui da perspectiva biológica, tá? Dessa amostra de homens, vamos dizer que por conta da oferta e demanda de mulheres que eles têm distribuído, 50% mais aproximadamente 15%, 65% dos homens querem se relacionar de forma correta. Porém, as mulheres não enxergam esses homens, tá? Elas estão de olho nesses homens do topo,
que são os homens que, no geral, não estão buscando relacionamentos de longo prazo. Ele não quer ficar gastando dinheiro, cuidando de casinha, brincando de casinha. Ele quer continuar curtindo a vida e seguindo o padrão genético instintivo dele, né? Como qualquer animal que anda sobre a Terra, ele vai tentar ao máximo seguir o padrão genético, tá? O máximo seguir os instintos. Não vai ter a explicação exata do porquê ele faz isso, mas no geral a biologia manda mais do que a prerrogativa psicológica, a prerrogativa social. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, eu agradeço. Muito obrigado, tá?